Flamengo! Olá, meus amigos, boa tarde. Numa quinta-feira aqui em Santos de chuva, um pouquinho de frio, né? Tá 20 graus, mas para nós 20 graus é frio. Nós não estamos acostumados com isso. Vamos falar um pouquinho do nosso Flamengo, embora tem pouca coisa para falar do nosso Flamengo, porque o futebol está parado devido à data FIFA e as novidades, os youtubers já falaram tudo sobre o mercado da bola, enfim, as novidades maiores eles já falaram. Então eu fiz esse vídeo porque para não passar em branco e também dar algumas informações, algumas coisinhas interessantes para nós, falar coisas boas. O que seria coisas boas? Coisas boas para mim foi Pedro e o Ayrton, que foi convocado à seleção, o Arrascaeta, que não foi convocado, pelo menos vai ter tempo de melhorar seu problema físico e o problema que ele tem, que a gente realmente não sabe o que é. E a alegria maior foi a volta do Bruno Henrique, que eu espero que ele realmente tenha voltado e que se recupere facilmente. Coisa meio chata que eu achei é o seguinte, eu já falei que eu não sou torcedor de diretoria, eu sou torcedor do Flamengo. Eu não sou muito animado com essa diretoria, porque a diretoria do Flamengo, eu usei ele em fazer coisas que eu não aprovo, mas é uma questão minha. Eu não posso dizer que isso aí é um pensamento geral, é meu pensamento, é minha opinião. E eu, como um cidadão brasileiro, eu tenho direito à minha opinião. Se ela é verdadeira, se ela é válida, se ela não é, isso aí é questão de cada um analisar e concordar ou não concordar. Direito de opiniões, né? Nós não podemos dizer que todos nós tenhamos a mesma opinião e o mesmo pensamento sobre determinado caso. Eu, eu tenho a minha, e a minha é o seguinte: a diretoria renova com o Davi Luiz naquelas condições de, de quantidade de minutos jogados. Não tenho nada contra o Davi Luiz, mas o Davi Luiz ele já está na parada do profissionalismo dele, acredito eu, pelo pouco que eu entendo de futebol. Então eles estão com o Davi Luiz, eles já renovaram. Bom, PT saudações. Agora com o Bruno Henrique e com o Everton Ribeiro estão esperando. Eu digo, é questão de opinião. Eu renovaria, porque o Bruno Henrique está se restabelecendo, é um caso diferente de outros jogadores que não têm condição mais, mas o Bruno Henrique ainda tem condição, mostrou que tem. O Everton Ribeiro também. Se ele vai jogar meio tempo, o tempo inteiro, isso é a condição de cada um, de acordo com o que for desenvolvendo e com o técnico. Mas eu renovaria com os dois já. Isso se eu fosse diretor, né? Mas eu não sou. Então é meio estranho certas atitudes que, infelizmente, é assim mesmo. Por exemplo, nós vamos falar um caso meio triste não em fatalidade, mas assim, triste de falta assim de gratidão, né? Porque, veja bem, o Marinho, o caso do Marinho, o Marinho jogou com o São Paulo e no Santos, e o São Paulo deu tudo quanto foi tipo de oportunidade para o Marinho. Isso aí não tem nem por onde. Nós que somos torcedores e assistimos jogos, sabemos que foi dado todo tipo de oportunidade para ele, enfim, mostrar alguma coisa. Não conseguiu mostrar. Aí fez aquela bobagem de não querer viajar. E o que o Flamengo fez? O Flamengo multou e afastou o atacante de todas as atividades do elenco profissional. Aí, após o caso, desse caso de indisciplina, ele recorreu à justiça e, afinal, o Flamengo perdeu. Por que perdeu?
Perdeu por um simples fato. Eu não sou especialista em leis, mas eu acompanho bastante a pesquisa. Então, o que acontece? É, ele foi obrigado, ou melhor, o Flamengo foi obrigado a reintegrar o jogador no elenco de acordo com uma lei, que é a Lei Pelé. A Lei Pelé, que é uma lei, acho que é 9.615/98 por aí, que diz: o clube deve conceder condições dignas de trabalho ao atleta, pagar os salários em dia, mas não tem obrigação de inscrever jogadores em competições ou garantir um mínimo de tempo em campo. Por outro lado, o afastamento não costuma ser aceito sem motivo prévio. Ele pode ser afastado do quê? Do jogo. O São Paulo não é obrigado a colocá-lo em campo de maneira nenhuma. Agora, não pode afastar do elenco. É o que diz ali Pelé. Ele tem de ser digno de treinar junto com o pessoal, é mais ou menos isso. Só que eu acho estranho, né? Porque as leis no Brasil são meio complicadas. Eu não sou advogado, não sou especialista em lei trabalhista, mas eu sei perfeitamente que o jogador, ele até em 1940, não era considerado jogador de atleta, não era considerado um trabalhador comum, né? Ou melhor, empregado de uma empresa. Depois de lá para cá, a CLT foi renovando os direitos e os artigos e hoje o jogador ele é inscrito, ele é cadastrado através da CLT também e com a CBF. Então é meio complicado os negócios. Então eu penso assim, também digo sempre, é meu pensamento aqui do ignorante. Se a CLT ela obriga o pagador, o empregador, a cumprir com todos os regulamentos da integridade do jogador, pagar em dia, enfim, uma série de coisas, o jogador também tem de cumprir com as suas obrigações, com seu respeito pela empresa com a qual ele trabalha. A CLT diz, é interessante, se for pesquisar, a gente vai ver que está tudo confuso. A CLT diz que todo trabalhador ele tem por obrigação contratual de trabalhar durante 8 horas por dia e não ultrapassar 44 semanais. Seria, né? Então, aí o que acontece? Quando o time ou o técnico obriga não, marca treino para de manhã e de tarde, os jogadores acham ruim. Então é meio estranho isso, né? É só uma questão de comentário. É coisas que não dá para entender. Então, se a CLT, se o jogador ele é registrado em contrato trabalhista, ele tem por lei a obrigação de cumprir também as suas obrigações, tem de cumprir as obrigações que diz a lei da CLT. Mas é meio complicado. Então o jogador se treina de manhã, não quer treinar de tarde, e se for ele considera que é obrigado, se ele é convocado para sair, ele não sai. Então, aonde o Flamengo, eu acho, eu não fiz faculdade de astrologia, mas eu acredito que errou. Em vez de multar, não tinha de multar. Ele fez aquele erro, deixava ele treinando normal e não punha ele para jogar. Pronto, acabou. Mas o que a advogada deve ter achado uma brecha, que a lei é muito complicada para se entender, principalmente eu que não sou especialista em lei. Mas, enfim, é isso que acontece. O nosso Flamengo fica à mercê de uma série de coisas e nós temos um departamento jurídico do Flamengo e eles aplicam algumas coisas, algumas punições, que eu não sei, se eles têm conhecimento, então não deixa aplicar dessa maneira. Porque nós passamos o quê? Nós não, eles, os diretores, a diretoria passou uma vergonha. Foi vencida por uma advogada e foi obrigada a reintegrar. Por quê? Porque deve ter feito uma atitude impensada, né? Se tem um departamento, quando eu digo que a nossa diretoria, a diretoria do Flamengo,
ela é meio difícil de entender. Eu já falei em outros vídeos meus que o único departamento que funciona no Flamengo é o financeiro. O restante eu tenho dúvidas. E se alguém tiver conta do que eu estou falando, pode falar aqui no meu vídeo. Mas eu acho um absurdo esse tipo de coisa. Esse tipo de ações que são de competência do departamento jurídico, e o departamento jurídico deixa aplicar uma punição na qual vai ter uma investida ao contrário. É uma vergonha. Dá uma demonstração de falta de competência. Por quê? Perderam. Tiveram de reintegrar e acabou. Ele vai ficar jogando, vai ficar ganhando, vai ficar treinando e acabou. E não pode fazer nada porque erraram. Mas é assim mesmo. O que importa agora é que nós temos um tempo, até, se eu não me engano, dia 22, que nós vamos jogar acho que é com Red Bull, e depois vamos jogar na Vila Belmiro, aqui em Santos, contra o Santos. Eu espero que vocês sabem que, aqueles que acompanham o futebol sabem que é verdade. Todas as vezes que o Flamengo teve um tempo grande para treinar, deu zebra. Eu espero que eu esteja enganado e que dessa vez aconteça ao contrário do que sempre aconteceu. Nós sabemos, o Sampaoli, ele deu 2 dias de descanso para os jogadores após a última vitória e começou a querer treinar em tempo integral. Será? Será que os jogadores vão aceitar? E a CLT? É 8 horas por dia. Isso aí, se eu não estiver enganado. Eu espero que goste desse vídeo. É um vídeo simples, até meio chato, né? Pode ser. Porque nós não temos muita coisa para falar. O que nós temos de falar é o que eu falei agora. E vamos esperar que esse mercado da bola, como vem o pessoal falando, eu acredito que as informações deles não são baseadas em algumas coisas verdadeiras. E que aconteça, que venham os jogadores que nós estamos precisando, né? Porque a gente fica meio com a pulga atrás da orelha, porque o Flamengo, eles falam em tanto jogador, e depois não vem. Eu espero que venha. E também desejo que o Pedro se saia muito bem na seleção brasileira, né? E o Ayrton também. Eu acredito que o Ayrton vai ser titular, eu acredito. O Pedro, não sei não. Eu tenho minhas dúvidas, mas vamos ver. Isso aí vai depender lá do técnico. E uma das novidades em termos de seleção, que eu não sou muito seguidor de seleção, é que o presidente da CBF falou que vai esperar até 2024 pelo técnico estrangeiro. Mas vamos ver. Enfim, minha gente, um abraço a todos. Espero que tenham paciência de ver meu vídeo e que deixe seu like e também se inscrevam, que é para mim dar uma continuidade. Esse vídeo é um vídeo que eu fiz sem muita coisa do Flamengo, pouca coisa. Mas é isso que nós sabemos, é isso que importa para nós e queremos que o Flamengo, quando voltar agora, volte com a força total. Nós encostamos no Palmeiras. Nós costumamos dizer uma frase antiga: olha, se deixou chegar, o bicho vai pegar, tá? Um abraço a todos, saudações rubro-negras a todos. Um abraço.